alunos. Aqui quem vos fala é o professor Paulo Gereba, né, conhecido aí como Paulo Gereba. Sou professor de História da Rede de Educação. E nós estamos aqui nesse momento bastante complicado, que a sociedade global e nós, né, como sociedade local, vivemos. Uma alternativa extremamente viável para esses tempos de pandemia. E nós, como professor de História, não podemos deixar de colaborar, lógico, com segurança. Jamais vamos sair de casa sem segurança ou retornar para casa sem segurança, que isso é importante, né? Então não esqueçam, fiquem em casa. E nós estamos aqui virtualmente com vocês, apesar desse distanciamento social. Mas isso logo vai passar. Eu costumo dizer que todas as grandes pandemias do mundo passaram. Infelizmente, com algumas baixas, mas isso vai passar. Ok, galera? Então, vamos lá. Nós vamos discutir um pouco nossa aula de hoje. Ela contempla principalmente os alunos do segundo ano do ensino médio. Ela está lá, basicamente, contemplando esses alunos. Inclusive, eu acredito que vocês iriam começar a discutir isso agora, né, em abril. Por isso que nós optamos por essa sistemática de trazer esse tema que está dentro do contexto do chamado Brasil Colônia. Nós vamos discutir um pouco sobre esse período colonial, principalmente no primeiro momento dele. É o chamado período pré-colonial, que alguns consideram na literatura como período pré-colonial. Um período que vai ali começar por volta de 1500, ele vai se estender até 1530, e nós vamos pensar de uma forma bem específica de que forma esses portugueses estão chegando por aqui. Nós vamos pensar um pouquinho da Carta de Caminha, o escrivão oficial da Esquadra de Cabral. E no segundo momento nós vamos discutir com vocês as principais características que vão perpassar nessa América portuguesa, né? Que não podemos falar ainda de um Brasil, mas de uma América portuguesa, ok? Então, pelo menos até ali por volta de 1530, antes da colonização propriamente dita. No primeiro momento, a gente abre a discussão para a chegada dos portugueses em 1500 ao Brasil. E nós temos dois pontos importantes a pensar em relação a essa chegada. O primeiro ponto é esse movimento das grandes navegações. Esse movimento lusitano, esse movimento português, onde Portugal ele é pioneiro, né, no movimento das grandes navegações, que é um movimento que, na verdade, ele vai estar sendo realizado posteriormente por outros estados europeus. Nós temos a Espanha, depois teremos França, Inglaterra, Holanda. Um movimento que é a partir dele que nós podemos pensar na chegada de Cabral ao Brasil em 1500. A partir desse movimento, um movimento que envolve, de uma forma direta, o Estado Nacional português. Observe que as grandes navegações, ela somente será realizada a partir do momento que você tem a formação do Estado Nacional. A formação do Estado Nacional acaba sendo um dos elementos imprescindíveis para que possamos ter esse movimento das grandes navegações. Não é à toa que Portugal acabou sendo pioneiro no processo. Esse teria sido um dos elementos importantes. A partir daí, você tem a chegada desses portugueses, né, com Cabral. Evidente que por trás dessa chegada existe ainda algumas narrativas de que Cabral teria chegado no Brasil a partir de uma concepção casual, ou seja, houve uma causalidade da sua chegada. Mas existem diversos argumentos que comprovam que essa chegada ela está relacionada a uma intencionalidade. Por exemplo, você tem a viagem de Vasco da Gama, você tem o próprio Tratado de Tordesilhas, que é assinado antes, inclusive, da chegada de Cabral, a própria Carta de Pero Vaz de Caminha, que nós vamos falar um pouco dela. Então, são alguns elementos que mostram
que essa chegada ela foi uma chegada intencional e não casual. Mas algumas narrativas ainda continuam sendo trabalhadas nessa perspectiva de casualidade, quando na verdade nós temos vários argumentos. O próprio modelo de grandes navegações que Portugal realizou um movimento de uma forma sigilosa, né? Um movimento onde ele não saiu noticiando essa empreitada, enfim. E um movimento que é importante também, que apesar do Estado estar na frente, mas ele vai envolver diversos outros setores da sociedade. Ele envolve setores ligados a grupos mercantis, ele envolve basicamente a própria igreja, que surge aí como a grande responsável pela justificativa ideológica do movimento, a ideia de buscar o paraíso, a ideia de chegar nesse paraíso e a partir daí expandir a fé como uma forma de buscar a salvação. Então nós temos a igreja sendo utilizada nessa perspectiva, enfim. O fato é que essa chegada, ela move uma série de interesses, interesses políticos, interesses econômicos, interesses religiosos, né? E isso percebe-se claramente no primeiro documento oficial que se tem escrito sobre o nosso território, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão, né, oficial da frota de Cabral. E essa carta que vai, inclusive, nos relatar o cotidiano dos nossos nativos, pelo menos aqueles nativos que estão no litoral, vai nos relatar a necessidade dos portugueses, inclusive, de fazer movimentos no campo da expansão religiosa, no campo de uma futura catequese, principalmente sobre esses nativos, uma carta que nos fala um pouco da nossa fauna, da nossa flora, colocando aquela ideia de que tudo que se planta no nosso litoral daria alguma coisa, enfim. Mas uma carta que é fundamental perceber que é uma literatura estrangeiresca, é uma literatura eurocêntrica, é uma visão basicamente europeia sobre o nosso litoral. E com uma visão que incorre, com certeza, uma série de equívocos, principalmente do ponto de vista de uma análise eurocêntrica que ela vai trazer sobre o nosso território. Porém, é um documento importante, importante para nos mostrar algumas das questões que perpassam nesse primeiro momento com a chegada dos portugueses no nosso território. Ok? E aí, galerinha, no primeiro momento, o que a gente observa por parte da coroa portuguesa é uma preocupação em pelo menos resguardar o território. Não no sentido de um povoamento efetivo, não no sentido de uma ocupação efetiva. Esses primeiros 30 anos, o que vai se notabilizar por parte do Estado português é uma preocupação em resguardar o território. Ou seja, criar mecanismos para guardar o território, explorar esse território, ver que tipo de perspectiva econômica ele poderia, nesse momento, oferecer. E isso se verifica a partir de expedições oficiais que a coroa portuguesa, que o Estado português, a metrópole portuguesa, ela vai enviar para o Brasil. Então nós temos algumas expedições, como por exemplo a de Gaspar de Lemos, que é uma expedição de 1501, a de Gonçalo Coelho, que é uma expedição de 1503, e duas expedições realizadas por Cristóvão Jacques, em 1516 e 1526. Então, o que essas expedições, elas são importantes para que a gente observe esse primeiro movimento desse Estado? São expedições que têm a finalidade de explorar o nosso litoral, até porque eles estão ocupando o litoral. São expedições que têm o objetivo de guardar o território, tanto prova que quando você fala da expedição de Cristóvão Jacques, você fala de expedições de policiamento, ou expedições de guarda-costa. São expedições que têm o objetivo de explorar as potencialidades econômicas que nós temos aqui, nesse primeiro momento. E é evidente que quando se fala de potencialidades econômicas, a gente já pode pensar em uma das grandes marcas desse período, em termos de organização econômica, que é a exploração do pau-brasil.
o pau-brasil, que é uma atividade extrativa, o pau-brasil, que é uma atividade predatória, o pau-brasil, que vai ser a principal riqueza econômica explorada pela coroa portuguesa no chamado período pré-colonial. Inclusive, tão logo foi encontrado as primeiras mudas de pau-brasil, observe que no início o Estado ele chegou até a fazer um movimento no sentido de privatizar a exploração do pau-brasil. Nós temos, inclusive, a presença inicialmente aqui no nosso litoral, no nosso território, a mando da coroa portuguesa, autorizado pela coroa portuguesa, através da famosa carta, né, de concessão, que ela deu para o Fernão de Noronha. O Fernão de Noronha esteve no nosso litoral, explorando oficialmente para o Brasil. Mas isso logo o Estado proibiu essas concessões privadas. Tão logo ele percebeu a importância que ele poderia tirar em termos de rentabilidade do pau-brasil. O pau-brasil, que a grande importância que ele vai ter na Europa, nesse momento, é para a tinturaria, a questão da produção manufatureira têxtil. Então ele serve como tinturaria para essa produção têxtil manufatureira que está se desenvolvendo na Europa nesse momento. Uma outra, lógico, que o pau-brasil tem outras importâncias, ele já era conhecido desde o litoral africano, até mesmo já ali da medievalidade. Ele tem outras importâncias, como, por exemplo, a construção de móveis, né? Também se utiliza o pau-brasil para a construção de móveis, ok? Mas o Estado, logo após ele inicialmente realizar essas concessões particulares, o que ele vai fazer? Ele monopoliza a exploração do pau-brasil, né? Então ele cria um monopólio real, ou seja, somente o Estado poderia legalmente explorar o pau-brasil no nosso litoral. Então ele estabelece uma prática de controle, de intervencionismo, uma prática, inclusive, que está dentro da característica do próprio processo mercantilista, lá dos tempos modernos, a economia dos tempos modernos, que é a economia, que é o modelo da política econômica desses estados. Então ele adota essa prática de monopólio sobre a exploração do pau-brasil. Uma outra característica do período pré-colonial, além desse monopólio real da exploração do pau-brasil, uma outra característica que nós iremos notabilizar é a mão de obra que vai ser utilizada nesse momento. E quando você fala dessa mão de obra, você fala da mão de obra indígena. Uma mão de obra que vai ser utilizada via processo de escambo. Jereba, o que é o escambo? Troca de mercadorias. Ou seja, o nativo recebe dos portugueses as chamadas bugigangas, quinquilharias, como, por exemplo, espelho, pano, pente, e em troca eles vão efetivar um trabalho pesado, que é pegar os troncos da madeira de pau-brasil e levar esses troncos até os navios. E de lá seriam, evidentemente, exportados para a Europa. Então, os nativos realizam um trabalho extremamente duro, é uma prática que não pode se caracterizar como escravidão, ainda não. É uma prática de trabalho compulsório, mas baseado numa troca de relação. E se há uma troca de relação, eu não posso afirmar que o escambo, pelo menos nesse contexto, é uma escravidão propriamente dita. Não, é uma troca de mercadorias. A escravidão propriamente dita não há troca. O escravo, mais tarde a gente vai observar isso, a partir de 1530, inclusive com a escravidão indígena e até mesmo a escravidão africana, o escravo, o que ele recebe pelo árduo trabalho dele? Pelo trabalho compulsório que ele vai desenvolver. O que ele recebe? Ele vai receber porrada, pano e pão. É o famoso os 3 P's, ok? E aqui o que se tem é um escambo, uma troca de mercadorias, o que mostra que as relações nesse primeiro momento entre nativos e europeus portugueses são relações amistosas, nesse primeiro momento, principalmente por conta dessas práticas de escambo do pau-brasil. Uma outra questão interessante, quando você fala do período pré-colonial, já que não houve a presença de feitorias, ou melhor falando, a presença
de vilas e cidades, o que você tem aqui em termos de construções são as feitorias. Tá? Então é um período que você não percebe a presença de vilas e cidades. Ou seja, você não vai perceber um povoamento, né, basicamente, propriamente dito. O que você tem é a construção de feitorias, que serve principalmente como entrepostos comerciais. Uma das grandes importâncias que as feitorias vão ter no período pré-colonial é justamente essa questão relacionada ao entreposto comercial, ok? Apesar de saber que ela tem até mesmo importâncias do ponto de vista estratégico de defesa. Mas, acima de tudo, as feitorias funcionavam como um armazém, principalmente em relação a não deixar histórias, por exemplo, de pau-brasil, a ação das intempéries. Então se guarda, porque muitas das vezes não dá para levar, né, todas as histórias de pau-brasil de uma vez, então se armazena, se guarda ali, para que possa não ficar sobre as ações das intempéries, que isso poderia evidentemente desgastar. Enfim, então esse é o principal papel das feitorias. As feitorias, na verdade, vão ser as grandes construções que vai ter nesse período. Uma outra coisa interessante também nesse período são os conflitos coloniais, as disputas pelo território. Já há disputa nos territórios, né, aqui da chamada América Portuguesa. Observe que essas disputas ocorrem principalmente entre quem? Franceses e lusitanos, franceses e portugueses. Há relatos de que os franceses estão no nosso litoral, contrabandeando para o Brasil, desde os primeiros tempos da chegada dos portugueses. Aí por volta de 1502, 1503, você já tem relatos já da presença de franceses explorando o nosso pau-brasil. E o que se observa é que durante esse período pré-colonial há conflitos, né? Há disputas basicamente no nosso território entre franceses e portugueses por conta desse contrabando que os franceses realizavam do pau-brasil, pela própria importância que o pau-brasil tinha no comércio também na França, né? Principalmente para a produção de manufaturas têxteis. Ok, galera? Então, esse período não é um período de povoamento propriamente dito. O que não significa dizer que, por exemplo, não existe por parte do Estado uma necessidade de guardar o território. A partir do momento que você vê um Estado, né, organizando expedições oficiais, que você vê um Estado decretando monopólio real sobre a exploração do pau-brasil, você vê um Estado movimentando a construção de feitorias e até mesmo defendendo o território, a partir inclusive de conflitos que ele vai estabelecendo em relação à presença dos franceses no nosso litoral. Então isso mostra que Portugal pelo menos tem um interesse em quê? Em resguardar o território. Por isso essa ideia de período pré-colonial. Inclusive nesse período você já tem a própria expansão da fé, né? Você tem a expansão da fé. Como é que eu consigo perceber nesse período a expansão da fé? A partir do momento que eu vejo, por exemplo, a cruz fincada, a primeira missa no Brasil, alguns locais que eles vão atribuir nome de santos, como, por exemplo, Baía de Todos os Santos. Então, isso mostra claramente uma importância da expansão da fé. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha, a gente percebe determinados fragmentos onde se vê a necessidade, né, de expandir a fé a partir de um processo catequético, a partir de um processo de educação cristã. Certo? Então, isso mostra o interesse deles, ou seja, o interesse basicamente do Estado português, pelo menos na expansão da fé. Tudo bem? Quer dizer, um período pré-colonial, um período que não há uma ocupação efetiva. E aí você poderia me perguntar, mas vem cá, a partir de qual momento a coroa portuguesa ela vai se preocupar com essa ocupação efetiva? Isso a partir de 1530. A partir do momento que eu tenho a crise do comércio asiático, a crise do comércio português com as Índias, com o Oriente, a partir do momento que eu tenho relatos de expedicionários como Cristóvão Jacques, que está enviando cartas oficiais à coroa portuguesa, mostrando que as expedições guarda-costa, elas não são eficazes para guardar de uma forma definitiva o território.
em relação a essa ameaça de ocupação estrangeira. Então, a partir do momento que há relatos como esse, pela própria extensão do nosso litoral, pelo fato dessas expedições oficiais, elas não conseguirem chegar e alcançar todo o território, por exemplo, não há indícios, não há relatos de expedições oficiais aqui no nosso território maranhense, no nosso litoral, a gente não observa isso. Então, a partir desse receio de ocupações estrangeiras, a partir da crise do comércio asiático, existe uma preocupação da coroa em colonizar efetivamente o território. Ou seja, essa colonização efetiva, esse povoamento efetivo, a partir de 1530. E nesse momento, o que é preciso? Organizar uma estrutura política administrativa, organizar uma estrutura econômica, organizar todo um aparato cultural, ideológico, religioso, para poder sistematizar esse povoamento, construir vilas, construir cidades, mobilizar uma ocupação do interior, fazer expedições interioranas, mas isso, galera, a gente vai olhar no segundo momento. Quando nós estivermos analisando a colonização propriamente dita, a partir de 1530 é que nós vamos perceber. Porque hoje nós demos prioridade ao quê? O que nós priorizamos nessa aula de hoje? Nós priorizamos esse período caracterizado como pré-colonial. A chegada dos portugueses em 1500, com a presença de Cabral, a intencionalidade que está por detrás dessa chegada, principalmente a partir do movimento das grandes navegações. Falamos também da importância da Carta de Pero Vaz de Caminha, apesar de ser um documento de visão estrangeira e eurocêntrico. Discutimos a sistematização da relação Portugal-América Portuguesa, ou seja, Portugal-Brasil, uma sistematização que não vem através de uma ocupação efetiva, mas no sentido de resguardar ou de guardar o território. E isso mostrei para os senhores pelas expedições oficiais, as expedições de Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho, Cristóvão Jacques, pelo próprio movimento que o Estado vai fazer no que diz respeito ao monopólio da exploração no pau-brasil, pela coroa portuguesa, a utilização da mão de obra indígena, via escambo, a construção das feitorias, funcionando principalmente como armazéns, os conflitos coloniais já presentes no nosso território e até mesmo a própria expansão da fé. O período pré-colonial. Com base nessas discussões, nós temos uma questão que nós vamos resolver junto com vocês. Ok, galera? Uma questão, nós vamos passar aqui agora, uma questão que caiu inclusive no Enem. É sempre bom a gente ficar antenado, mesmo você que está aí no seu segundo ano, no primeiro ano, no seu ensino fundamental, é fundamental você se preparar desde cedo. Ainda mais se você quer fazer um curso muito concorrido, é importante que você se prepare desde cedo. E comece a praticar, inclusive resolvendo essas questões que caem no Enem. Nós temos uma questão do Enem de 2013, e a questão é uma questão sobre o período pré-colonial, que nós acabamos, inclusive, de apresentar para os senhores. Uma questão que nos traz, inclusive, um fragmento da carta do Pero Vaz de Caminha. Olha só. De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Olha aí o relato sobre as nossas condições naturais. Pelo sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terras com arvoredos, o que mostra que eles não vão fazer expedições para a ocupação do nosso interior. Essas expedições elas vão ser de uma forma muito tímidas, Então o que prova que eles estão ocupando o litoral. Olha só, aí ele continua aqui, no relato. Nela, ou seja, nessa terra, até agora não podemos saber que haja ouro. Não dá para saber se existe metais preciosos. Esse foi um dos interesses em chegar nessa terra, a vinda de metais preciosos. Então não se sabe. E o ouro, os portugueses só vão ter a concretização da sua existência quando? Quando eles adentrarem o interior.
Isso só a partir do movimento das entradas e bandeiras, principalmente as bandeiras da capitania de São Vicente. No final do século XVII, essas bandeiras vão encontrar ouro na região interiorana das Minas Gerais. É o famoso ouro de aluvião, que vai se encontrar ali, naquele momento. Porém, ele diz, não podemos saber que haja ouro, nem prata, ou seja, nenhum tipo de metal, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem luz vimos, né? Ou seja, nem observamos a presença de metais preciosos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. A terra é de muitos bons ares. Ou seja, você pode plantar algo que pode dar. Você pode expandir a fé nessa terra. Observe que ele vai colocar aqui no final do fragmento que eles escolheram da carta de Caminha. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Olha só, a visão estereotipada, a visão eurocêntrica, a visão preconceituada dos nossos nativos. Quer dizer, o que pode, olha só o que ele coloca na carta Caminha, né? O que dela se pode tirar, o melhor proveito dela, será salvar essa gente. Ou seja, essa gente que é selvagem, essa gente que não tem basicamente fé. Essa gente não tem fé. Quer dizer, nós sabemos que nossas sociedades indígenas, elas têm a sua fé. Uma fé diferente dos europeus. Porém, o relato mostra uma concepção preconceituosa, uma concepção eurocêntrica, apesar da importância da carta. Ou seja, qual é o maior fruto que se pode tirar dessa terra? É salvar essa gente. Se eu quero salvar essa gente, é fundamental valorizar o quê? A educação cristã, valorizar a catequese, que é isso que vai se observar, inclusive, na resposta da questão, ok? Ou do item, como eles colocam. A carta de Pérola Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Qual o objetivo? Então temos aqui, letra A. Valoriza a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Inclusive, a gente colocou uma justificativa aqui embaixo, mostrando isso. Ao afirmar que o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar essa gente, Caminha demonstra que o português buscaria, através da catequese, civilizar, entre aspas, o indígena, considerado selvagem por não ter fé, nem lei e nem rei. Ou seja, eles não têm os 3 R, nem rei, eles não têm os 3 R, os 3, me desculpe. Eles não têm, basicamente, as 3 letras principais, o R, o L e o F. Eles não têm rei, eles não têm fé, eles não têm lei. Ok, galera? Beleza? Então, a resposta é a letra A. A letra B, vamos olhar os distratores. Descrever a cultura local para enaltecer, pelo contrário, ele não está descrevendo a cultura como uma forma de enaltecer os portugueses. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico, pelo contrário, eles estão explorando, inclusive, essa atividade econômica, que é o pau-brasil, que é a principal atividade. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos. Você não vê ele realçando essa pobreza, falando sobre essa pobreza. Você vê ele colocando o nativo como selvagem, no aspecto religioso, inclusive. Criticar o modo de vida dos povos autóctonos, dos povos nativos, para evidenciar a ausência de trabalho. Pelo contrário, até porque eles irão, inclusive, utilizar esse nativo através do escambo. Tudo bem, galera? Beleza? Então, olha só. Hoje, na aula de hoje, nós discutimos o período pré-colonial. Além de falarmos um pouco do período pré-colonial, falamos também sobre a questão da colonização que irá ocorrer a partir de 1530. Alguns motivos dessa colonização. Resolvemos uma questão, que nós colocamos como atividade de sala, certo? E também nós temos disponível, vocês têm disponível no site da SEDUC, no YouTube, da TV SEDUC, no YouTube da TV SEDUC, vocês têm disponível lá uma lista de 10 exercícios
10 atividades que nós deixamos com gabarito e também há alguns canais que vocês poderão recorrer para aprofundar os nossos estudos. Tudo bem? De antemão, um abraço e não esqueçam, fiquem em casa, que as aulas virtuais vão continuar, ok? Um abraço, galera. Valeu!